A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer tê-los uma vez mais aqui conosco a fim de estudarmos mais uma aula da revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Os Inimigos do Cristão. O texto áureo é o que está em Gálatas 5, versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Verdade prática está escrito na jornada da fé. Há inimigos que tentam nos atrapalhar, são eles o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe, que está na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 11 a 14, e também primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Você pode ler aí no exemplar que você tem em sua casa. Vamos logo para o comentário dessa importante lição. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Essa lição ela vai ser muito importante porque ela trata aqui, como já vimos, de os 3 inimigos da vida do cristão. 3 grandes inimigos. Então, nós temos aqui eles: o diabo, a carne e o mundo. A cada um desses nós vamos comentar aqui na sequência, lembrando que 2 são externos, o diabo e o mundo, mas a nossa natureza carnal, essa é um inimigo interno, batalha dentro da gente, da nossa vida, para nos levar ao pecado, e precisamos resistir a tudo isso. Vamos estudar nessa lição, que eu não tenho dúvida, será deveras importante para a nossa vida. O primeiro, o inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequias e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes, das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual,
que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações são limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe das potestades do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, ele tem raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considera Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele. Por ora, aqui eu quero comentar que é um erro as pessoas negarem a existência do nosso adversário. Ele existe, o mal existe, ele é uma pessoa personificado na pessoa do Satanás, cuja palavra significa adversário. Ele é um acusador e ele é perigoso, ele é mau, é um anjo, é um querubim caído e nós não podemos enfrentá-lo. Como eu gosto de dizer, nós somos pó e cinza, como diz a Bíblia, e nós somos comedores de arroz e feijão. Não teríamos condições físicas de batalhar contra esse adversário. Todavia, batalhamos com ele contra suas obras pelos méritos e poder do nome de Jesus. Somente porque estamos debaixo do sangue de Jesus é que podemos resistir. Agora, ele tem vontade própria, ele é um anjo caído do mal, tem personalidade, é inteligente, é do mal. E, como eu disse antes, não podemos negar a sua existência. Devemos, sim, resisti-lo pelo poder do sangue de Jesus. Esse é um inimigo espiritual e a Bíblia o chama de o príncipe das potestades do ar. A Bíblia ainda vai chamá-lo de Deus, com letra minúscula, deste século, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não ignoremos os seus ardis, diz a palavra de Deus. Agora, se uma pessoa não está com a sua vida nas mãos de Deus, deve muito temer o inimigo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que está nas mãos de Deus, o maligno não lhe toca. Se você é um cristão autêntico, verdadeiro, está servindo a Deus com todo o seu coração, não está em pecado, está tomando a Santa Ceia, em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor, abstendo-se do que é pecaminoso, então o inimigo não terá poder sobre a tua vida. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Outro nome, maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho revela sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade.
enganador, Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Ainda, esses nomes revelam sua natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Bom, como aqui fizemos leitura, percebam que ele é terrível, ele é o principal, o chefe, é o cabeça das hostes do mal. Então, é preciso não ignorar sua malignidade, seus ataques, suas setas. Para vencê-lo, é preciso estar debaixo do sangue de Jesus, como antes eu falava. Estar com a vida no altar. É preciso ter o hábito da oração para resisti-lo na oração, fazer um jejum esporadicamente, frequentar a igreja, estar em comunhão com a igreja, estar congregando, como eu disse antes, tomando a ceia. São ferramentas importantes para oferecer resistência ao inimigo. Agora, se nada disso estiver acontecendo na sua vida, eu lamento muito, mas o inimigo vai ganhar terreno, ele vai dominar áreas da sua vida. E é preciso vigiar, é preciso estar buscando a Deus, porque ele tem uma identidade maligna, destruidora. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele rouba a sua paz, ele destrói famílias, vida financeira, matrimonial, espiritual. Ele destrói mesmo. É preciso estar guardado debaixo do sangue de Jesus. Mas para isso a pessoa tem que ajudar. O ser humano precisa fazer a sua parte, buscando a Deus, e isso vai garantir resistência. Mais uma vez repito este verbo, resistir ao inimigo. Ponto de número 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. 2, o corpo humano inteiro. 3, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. 4, a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Queridos, como nós vimos aqui na leitura, há 4 significados para a palavra carne na Bíblia. Carne como tecido, né, nossa carne, como corpo, como ser humano, mas é no seu 4º sentido que a Bíblia se dedica. Quando a Bíblia fala carne, na sua maioria das vezes, é a natureza caída, nosso homem interior, nosso velho homem caído,
a natureza pecaminosa que dentro em nós habita. É aquela vontade de fazer o que é errado, de voltar às práticas antigas, de se deleitar com os prazeres mundanos, se entregar ao vício, à promiscuidade, à prostituição, às bebedices, ao sexo ilícito. É viver uma vida devassa, boêmia, caída, seguindo os prazeres da natureza carnal. Isso é carne na maioria das vezes na Bíblia, e é isso que a palavra de Deus condena. Não somente o teu corpo, ao contrário, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Então, cuidado, teu corpo não é mau. Não, ele é templo, é morada de Deus. Mas a natureza pecaminosa que reivindica deleitar-se nos prazeres mundanos. É essa natureza que nós temos que vigiar, não deixar que ela sobressaia à natureza espiritual. A natureza espiritual é aquela que quer fazer a vontade de Deus, guiado pelo Espírito, ler a Bíblia, jejuar, frequentar a igreja, orar, cantar, fazer a obra de Deus, fazer o que é bíblico, que é lícito. Essa é a natureza espiritual. A natureza carnal milita, briga contra a natureza espiritual, querendo que você peque, que você abandone as coisas de Deus. Então é isso que precisa ser vigiado. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então, era o que eu antes aqui falava. O apóstolo Paulo, ele, na maioria das vezes, ele vai gastar mais tempo em seus escritos combatendo a natureza carnal do que o próprio diabo. E muitas vezes eu falo isso nas minhas pregações, nas aulas que eu ministro, em seminários, no curso de batalha espiritual que eu ministro também, pela Escola Teológica Corban, que eu já faço parte até essa data, há quase 17 anos, que muitas vezes nós pregamos muito sobre diabo. Falamos muito em nossos altares em demônios, quando na maioria das vezes a Bíblia vai gastar mais tempo falando sobre a natureza caída do ser humano. Tem muita coisa errada que o ser humano faz que o diabo até não tem culpa. Eu costumo dizer que tem coisa que o ser humano faz que pega até o diabo de surpresa. Tem coisa que o ser humano pratica que pega o diabo no contrapé. Nem o Satanás esperava. Tem coisa que o ser humano faz que nem passava pela cabeça do inimigo. Olha, irmãos, eu, como pastor de igreja, convivo e com pessoas, todos nós convivemos, na verdade,
com pessoas que assustam até o próprio diabo. Então, a mente humana é criminosa, há mentes caídas que buscam o pecado e às vezes querem jogar nas costas do inimigo uma coisa que ela praticou, que o ser humano praticou. Então, vamos colocar os pingos nos is, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem coisa que é do diabo, sim. Não ignoremos os seus ardis, diz a Bíblia. Tem coisa que é obra do inimigo, mas nem tudo é obra do inimigo. A mente humana é responsável por muitas coisas. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa, conforme Romanos 8, versículo 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo, é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. É o que eu explicava antes. Não confunda o nosso corpo, nosso tecido, o corpo que é templo do Espírito, morada de Deus, com a natureza carnal. São coisas diferentes. E na sua fala, no seu entendimento, você deve diferenciá-las. Eu falo isso porque houve divisões do cristianismo na história, houve certos monges, certos eremitas, que se batiam, se chicoteavam, machucavam seu corpo, dizendo que a carne é má. A natureza carnal é má. Mas não confunda com o teu corpo, você deve cuidar dele, alimentá-lo, cuidar de sua saúde, praticar algum exercício físico, fazer exames regulares de saúde, cuidar da tua saúde, cuidar do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Natureza carnal é outra, como acabei de dizer. Ponto 3. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. O primeiro, o Satanás. O segundo, a natureza carnal. O terceiro agora é o sistema mundano. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Olha só. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeira, a terra. A terra também é utilizado como mundo. 2, o conjunto das nações conhecidas. 3, a raça humana. 4, o universo. 5, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Letra A, o planeta Terra em que habitamos. Letra B, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para, abre aspas, não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames.
e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, a palavra mundo, como acabamos de ler, não é a terra que a Bíblia está se concentrando, não é a terra que é um pecado, não é a geofísica, a física, a geografia, as camadas, as placas da terra, os continentes, os rios, as montanhas. Não é isso que é mal, isso é bom. Foi Deus que criou. O que a Bíblia condena na palavra mundo é o sistema pecaminoso, é a concupiscência da carne, é o desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos, é os desejos desenfreados dos olhos que cobiçam e querem ter tudo o que estão vendo. E, por fim, a soberba da vida, a arrogância do ser humano, a extrema vaidade pessoal, o egoísmo, a honra, o poder, a briga pela fama, pela riqueza. É isso que a Bíblia condena. E nós vamos estudar agora cada um. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Letra A. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Então, tudo aquilo que é concupiscência da carne é o desejo pelo pecado. A palavra a palavra concupiscência, ela significa desejo desenfreado. Aquilo que a pessoa quase não consegue controlar, é aquele fogo, aquela paixão, aquele desejo, aquela fissura que vem tomando conta do seu ser para ele ir atrás do vício, seja das drogas, seja do sexo ilícito, seja do álcool, ou seja, isso é concupiscência da carne. Agora, concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, a música, filmes, literatura, a arte, para ceder aos desejos carnais. Então, cuidado com os teus olhos. A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Cuidado onde teu filho gasta tempo assistindo sites, vídeos. Não só teus filhos, tem gente grande, gente adulta, gente idosa, pecando um celular nas mãos, gastando tempo que poderia ser dedicado à oração, poderia ser dedicado ao estudo da palavra, mas estão seguindo aquilo que está enchendo seus olhos. E isso pode minar e mina mesmo a sua relação com o Espírito de Deus. Entristece o Espírito Santo e afasta Deus da sua vida.
Cuidado. Ponto 3, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Soberba da vida é aquele desejo pela fama à custa de qualquer preço. É aquele desejo pela riqueza, pelo poder, à custa de sacrificar a vida alheia, de menosprezar o próximo, de querer crescer acima de tudo. Não importa quantos tenham que ser pisados, quantos tenham que ser prejudicados, não interessa. O que interessa é o meu crescimento, a minha vaidade pessoal. Cuidado, isso é soberba da vida. Crescer, conquistar, adquirir não é pecado, desde que seja de forma lícita, honesta, no tempo e com a bênção de Deus. Não é pecado você adquirir coisas, você crescer até, e eu desejo isso para você, que você cresça, que você prospere, mas de forma lícita, honesta, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem prejudicar ninguém. E é Deus quem pode honrar também e exaltar o ser humano. E isso não é pecado de forma nenhuma. Vencendo o mundo, há um sistema carnal que age sobre o controle maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, abre aspas, ele fugirá de vós, ou seja, o inimigo. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Ou seja, ali diz que Satanás, ele ruge ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Se o inimigo te ver em pecado, te ver fraco, vulnerável, ele vai atacar a presa mais fraca. Ele terá dificuldade para vencer aquele que estiver na palavra, na comunhão da igreja, servindo a Deus com todo o coração. Ele terá dificuldades. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Fica aí a dica, te encha do Espírito Santo. Busque cultuar a Deus de forma fervorosa. Não seja um religioso nominal, porque isso não inibe as ações do inimigo. Sirva a Deus com fervor, com vontade, com toda a tua mente, com toda a tua força, e Deus te protegerá. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu convido você a ficar ligado, esperto aí para a próxima lição, a de número 6, semana que vem.
postarei, querendo Deus aqui no canal, as nossas armas espirituais. Por hora, eu agradeço a sua audiência por ter ficado até aqui prestigiando, não o pastor Diogo, mas a palavra de Deus, as coisas de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.